os impactos econômicos, portanto, a revelia da África do Sul, isto é, olhando para a Nigéria, olhando para o Ghana, que já começaram a dar sinais fortes de boicotes, marcas como a MTN, a Shoprite, a MultiChoice, estão a ser boicotados. E até vimos algumas imagens que já circularam, até uma das companhias aéreas sul-africanas também já foi boicotada. Por exemplo, na Nigéria, os cidadãos nigerianos não querem mais a presença de marcas sul-africanas lá. Isto quanto pode repercutir na economia sul-africana? Gama? Olha, houve uma voz de boicote que foi no Mundial, né? Todos os africanos posicionaram-se contra a África do Sul. Né? Agora, isto como é que pode prejudicar a economia da África do Sul? A África do Sul está a precisar de investidores para o país. Quando há esses problemas de xenofobia, ninguém mais vai investir. Para além de não investirem, é que até o próprio investidor americano, de outras nacionalidades, vão se sentir intimidados e vão retirar os seus dinheiros da bolsa e etc. É provável que nesta altura o rand já esteja a ficar afetado ou a se desvalorizar porque vai por haver ou de haver a tendência das pessoas retirarem as divisas da África do Sul. Quando se vai boicotar a Shoprite, as companhias de telefonia, os dois países ficam afetados, tanto a África do Sul, né, como também a própria Nigéria ou os países onde essas empresas estão, porque essas empresas acabam, ou lá onde estão, não são detidas maioritariamente pela África do Sul, embora a patente seja sul-africana. Então, o boicote econômico também não é assim lá a melhor via de penalização. Aquilo talvez mas nenhum país tem a capacidade como tentou o Trump fazer com a África do Sul, e a África do Sul depois meteu-se a jeito, mas seja como for, cria sempre impacto porque o mercado sul-africano acaba por se tornar inquieto e inseguro, e quando há insegurança, qualquer mercado começa a sentir o impacto ou começa a ter choques negativos. Há muitos estrangeiros, também zimbabueanos, moçambicanos, a trabalharem nas fazendas. Quando estão a ser atacados, escorraçados do país, a África do Sul também começa a ter a sua economia afetada, embora que 1, 2 ou 3 fazendas ou 10 seja insignificante, mas mexe sempre com a economia, porque são eles que fazem trabalhos nas fazendas que os sul-africanos raramente aceitam fazer. Há trabalhos nas obras de construção civil que os sul-africanos não aceitam, mas estão aí os imigrantes. Então, quando vamos expulsar esses imigrantes que estão a trabalhar nas obras, quer dizer que vamos ter aqui obras cuja entrega vai registrar atraso, e assim, quando assim acontece, quer dizer que a agenda do país também vai sofrer negativamente. Portanto, a África, em todo o país tem imigrantes ilegais, mas a solução não é expulsar, não é tirar. Primeiro estudar por que é que ele ficou ilegal. A África do Sul tem leis que, se nós formos analisar, que elas promovem a xenofobia. São leis que desatraem. Se tu ficares ilegal por alguns dias na África do Sul, ele te bane para um período de 5 anos sem entrar na África do Sul. Tem leis assim, são muito duras contra os imigrantes. Tem casos até crianças que estão a estudar são banidas. Por exemplo, nós no caso de Angola, uma criança não responde administrativamente, não responde judicialmente. Quer dizer que ela, se for estrangeira, se ficar 1 mês, 1 ano ou 2 anos ilegal em Angola, o governo não lhe aplica multa, porque ela não é responsável pelos seus atos. Então, quem for responsabilizado deve ser o pai a pagar multa, e não a criança. Mas a África do Sul sanciona crianças.
e às vezes até crianças que são filhas mesmo de sul-africanos. Por exemplo, quem nasce na África do Sul, filhos de estrangeiros, dificilmente vai conseguir ter a nacionalidade sul-africana, só se for daqui a 20 anos, depois tem que passar por testes, etc. Quer dizer, tem leis mesmo que não contribuem para a instalação de um estrangeiro no país. Mesmo quando a pessoa está a tratar, os estrangeiros estão a tratar o visto, renovar os vistos, e depois há também a partir mesmo da imigração sul-africana, há uma impreparação dos serviços migratórios, tratam mal muitas das vezes os estrangeiros, que tem problema, aquele serviço de imigração da África do Sul precisa de uma reforma no seu todo, reforma das leis, reforma do pessoal, e depois há muita corrupção, né? Ele vai fazer isso com estrangimento ao estrangeiro, que é para por detrás receber as gasosas ou a cold drink dos estrangeiros. Se há estrangeiros ilegais, como é que eles entraram ilegais? Ou melhor, como é que eles entraram ou se ficaram ilegais no país? Não ficaram ilegais porque queriam estar ilegais. É porque o África do Sul não permite, as leis da África do Sul são muito complicadas e o estrangeiro às vezes é obrigado a ficar assim. Nós temos casos de as pessoas estão a aplicar para os seus vistos de residência e aquilo pode demorar aí cerca de 2, 3, 4 anos para sair. Tá vendo? Então, há esse problema assim. Então, amanhã estamos diante desse movimento dos que estão aí nas casas pedir documentos. Pedem do documento. O teu visto ainda não saiu de residência. Os homens te atacam. Atacam por quê? Por um erro provocado pelos serviços de imigração da África do Sul. De imigração, pela administração. O novo ministro dos serviços internos, quando entrou, ele encontrou um volume de 50 mil vistos para serem aprovados. Aquele governo do ANC não estava a conseguir. Ele ainda desanuviou um pouco, está com um trabalho enorme. Conseguiu reduzir, dar os vistos às pessoas. E a África do Sul perdeu muito dinheiro, quase 2 bilhões de rands ou mais, só porque não estavam a dar vistos aos estrangeiros. Havia investidores que precisavam pôr dinheiro na África do Sul, mas estavam com a situação dos vistos pendentes, quer dizer, que os negócios não avançavam. Quer dizer, a própria África do Sul autossabota-se. Portanto, é um problema, não quero dizer generalizado, mas é um problema que até a própria administração sul-africana contribui para este caos na gestão dos imigrantes naquele país.